Olá, começa agora mais um assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre mineração, Ponte Salvador Itaparica, Renova Cacau, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Bem-vindo, senador. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Estou aqui à sua disposição para tratarmos de temas muito relevantes para o meu estado, que chama-se Bahia. E o primeiro deles é o potencial mineral da região da Bahia. Eu gostaria de comentar principalmente sobre minérios como o quartzo, o níquel, o urânio, até pedras preciosas como o diamante, o ouro. Senador, existe algum incentivo específico para atrair mais investimentos industriais que beneficiem esses minérios na região? Olha bem, a maioria dessas minas são minas privadas, inclusive minas com investimento internacional. Para você ter uma ideia, a BAMIN, que é a Bahia Mineração, que será uma grande mineradora do Brasil, quem é que controla ela? É o Cazaquistão. É uma subsidiária do governo cazaque que investiu nesse projeto. Evidentemente, é um projeto muito amplo, onde também é agregado a ferrovia, FIOL, Ferrovia Oeste-Leste, e também o porto, um novo porto na cidade de Ilhéus. Porque com isso, você vai escoar o minério de ferro para o porto, para que possa ir para o mercado internacional, e também você vai aproveitar esses mesmos vagões para trazer a soja, bem como também trazer fertilizantes e levar fertilizante. Então, vai ser de muita valia para a Bahia quando esse projeto estiver totalmente pronto, maturado. E, além disso, Sérgio, a Bahia tem um potencial muito grande na questão mineral. Pra você ter uma ideia, nós somos o maior produtor de diamante do Brasil. Pouca gente sabe disso. Nós somos o maior produtor de esmeralda do mundo. Hoje, você chega na cidade de Pindobaçu, na cidade de Campo Formoso, chineses, indianos, comprando a nossa esmeralda para levar para esses países. Então, eu citei a questão de pedra preciosa como esmeralda, o diamante, que é comércio forte, e nós temos também níquel, o minério de ferro, cobre, o grafeno, que são minerais que o mundo precisa. Pra você ter uma ideia, o mundo hoje compra o minério do Brasil e o minério de ferro da Austrália. A Austrália ainda é o primeiro colocado no mundo e o Brasil em segundo colocado na questão da exportação do minério de ferro, principalmente para a China, para a Colômbia e outros países. Então, quer dizer, a Bahia contribui muito em tornar o Brasil nessa classificação mundial de exportação desses minérios. Evidentemente, nós temos aí o estado de Minas Gerais, ainda o estado, vamos dizer assim, pioneiro da produção do ferro, nós temos aí o Pará também entrando forte, e nós estamos aí com a Bahia brigando aí no terceiro lugar. Mas a Bahia, eu sempre digo, ela tem, além do minério de ferro e dos outros minerais, nós temos, eu considero um minério muito importante, só que é um minério que é utilizado basicamente no consumo humano e no consumo animal, que é o nosso agronegócio, que também desponta muito na Bahia. Hoje a Bahia já contribui muito com o PIB brasileiro só com os nossos produtos agrícolas exportados. Hoje temos uma infraestrutura bastante grande na região, tanto do minério como da região da soja. Por que eu associei os dois? Porque quando você leva o minério de trem, você aproveita para trazer o fertilizante ou também, com isso, transportar a soja para os portos. Então, é importante que a Bahia está muito bem colocada nesses dois segmentos e não tenho dúvida que dentro em breve, melhorando ainda a infraestrutura para as fazendas, que ainda clama muito por infraestrutura nas estradas estaduais que interligam as principais com a fazenda, são os corredores rodoviários, que ainda carecem de investimento em pavimentação asfáltica, para que na época que esteja chovendo, possa com isso escoar a soja com mais tranquilidade e segurança. É evidente que as rodovias que cortam a Bahia, principalmente a 242, que chamamos de corredor da soja, é uma rodovia federal muito importante e que eu não tenho dúvidas que todo ano ela passa por recuperação, porque são carretas e mais carretas na época da safra que transita nessa rodovia. Praticamente vira quase uma carreteata, de tanta carreta, Sérgio, que transita nessa rodovia. Mas a Bahia está no caminho certo
Esperamos que o governador atual e os próximos que virão continuem investindo na Bahia, juntamente aqui com o Congresso Nacional, alocando sempre emendas e novos projetos para que a Bahia saia do terceiro lugar do mineral e vá para o segundo, pelo menos o segundo, e quem sabe no futuro brigar pelo primeiro. Porque na Bahia, onde você fura, você tem o minério de ferro. Semana mesmo eu estava na fazenda, estava lá uns geólogos prospectando, eu não sabia, eu estava sentado em cima de minério de ferro. Mas até explorar ainda demanda um bom tempo, até a infra chegar demora um bom tempo. Mas depois que todo esse parque mineral estiver pronto, com certeza o nosso estado vai ficar aí numa grande, um grande percentual de exportação desses minérios para outros países do mundo. E agora falando em infraestrutura, que o senhor comentou, gostaria de comentar aqui sobre a Ponte Salvador-Itaparica, que vai ser um marco no desenvolvimento do seu estado. A gente tem aqui um infográfico para a nossa audiência, senador, com alguns principais destaques dessa obra. Bom, primeiro que a conclusão está prevista para 2028, são 12 quilômetros e 400 metros de extensão sobre o mar. Ela tende a ser a maior ponte da América Latina sobre água, né? Investimentos de 9 bilhões, é a estimativa, e a redução no trajeto, na logística, de mais de 100 quilômetros entre Salvador e alguns pontos do estado. Então, quais os benefícios esperados dessa obra e os principais obstáculos também que tem sido o desenvolvimento dessa obra e como superá-los? Olha, Sérgio, a parceria do governo do estado com empresas chinesas, essa ponte, além de fomentar o turismo, ela faz essa interligação para as cidades do sul e do extremo sul da Bahia, interligando aí o estado da Bahia, no sentido do extremo sul da Bahia, ligando aí até o estado de Minas Gerais, Espírito Santo. E hoje você vai para a ilha de Itaparica, que é praticamente um dos pontos fortes do turismo na Bahia, você tem que ir de ferry-boat ou de lanchas particulares. Com essa ponte você vai atravessar para a ilha de Itaparica, e, consequentemente, vai ter aí um boom imobiliário muito forte. A ilha já é um potencial turístico e também um potencial imobiliário marcante na Bahia. E com essa ponte, eu não tenho dúvidas que isso vai dar essa fomentada. Além do mais, você vai ter um escoamento de produção para o Porto de Aratu e para o Porto de Salvador, porque a ponte fica próxima ao Porto de Salvador, que é um porto de container, que com certeza vai dar aí uma economia muito grande nessa parte, essa interligação do modal rodoviário para o modal marítimo. É evidente que é uma obra que tem muitos problemas, porque o nosso mar, nessa posição, tem correntes marítimas que realmente carece de um estudo muito mais aprofundado para evitar que haja problemas na sua construção. Mas o cronograma de 29, ele está mantido. Esperamos aí que realmente os chineses venham e venham com vontade, mesmo com força, para que a gente conclua e mantenha esse cronograma. É evidente que uma obra desta, ela vai mudar a cara de Salvador, vamos assim chamar, porque essa ponte nasce em Salvador, interliga a ilha de Itaparica ele pega a BA-001, que vai entroncar com a BR-101 e que daí vai embora aí para o sul da Bahia, extremo sul, interligando até o estado de São Paulo, porque essa rodovia ela vai até o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. Então vai ser um vetor de crescimento muito grande. Os baianos estão bastante alvissareiros, bem felizes e satisfeitos que esse cronograma seja cumprido ou até antecipado, porque realmente é uma obra que vai marcar a história da Bahia. E recentemente começaram os processos de sondagem na água. Está desenvolvendo o projeto, evidentemente estão fazendo ainda as sondagens para que a estrutura seja calculada em cima dessa sondagem. Não dá para você simplesmente colocar batistaca ou tubulões na fundação, sem primeiro saber como é que o mar vai absorver essa infraestrutura das fundações. Como eu falei, tem correntes marinhas bastante elevadas e realmente tem que ser bem estudado. Eu recentemente estive na China, visitei pontes sobre o mar também. A China tem uma expertise muito grande e pelo que eu visitei, que eu conheci, eu vejo que realmente os chineses têm essa capacidade técnica para fazer uma ponte dessa magnitude na Bahia. Inclusive a recente ponte Hong Kong-Macau, lá na China. Eu visitei essa ponte, mais de 50 quilômetros. É uma obra de arte essa ponte.
e tem outras pontes também que nós visitamos, então não tenho dúvida. Só que parece que lá em Hong Kong e Macau tem uma vantagem, que lá o mar não é tão bravo como é o mar da Bahia, não tem essas correntes marinhas fortes como tem lá na Bahia. É um canal que passa lá de 13 quilômetros de extensão de uma margem para a outra, e essas correntes, ela prejudica um pouco você projetar essa fundação. Porque imagine que hoje você tem uma corrente e amanhã a corrente é diferente. Então você não sabe ainda como vai conciliar essa mudança de correntes que acontece constantemente nesse canal. Durante a sua resposta, o senhor comentou sobre fomento do turismo da região. E o estado da Bahia tem um potencial enorme com atrativos históricos, culturais e naturais. Quais ações o senhor considera prioritárias para fortalecer o setor? Olha bem, nós temos belíssimas praias em toda a região que liga Salvador até o sul e o extremo sul. Esse extremo sul, é importante que diga, vai desaguar também em Porto Seguro, em Trancoso, que são zonas bem turísticas da Bahia. Então, as nossas praias, realmente, ela tem sempre um destaque. Nós temos, por exemplo, praias na região de Porto Seguro, já foram classificadas como as praias mais bonitas do mundo. E isso aí, quando a gente tem uma infraestrutura de estrada encurtando esse caminho, com certeza novas praias que hoje são desertas, com certeza vai começar a ser visitada pelo grande público brasileiro e estrangeiro que gosta de apreciar as nossas praias, porque nós temos águas quentes no mar, tem estados que têm praias belíssimas, a água é fria. E no caso da Bahia, a gente se tiver com frio pode entrar no mar que a gente se aquece, é o inverso. Então, hoje, se você pensar friamente, além dessa questão das praias, nós temos a Chapada Diamantina, para quem gosta do turismo ecológico, montanhas, cachoeiras, montanhas bem íngremes, cachoeiras fortes, naturais, que atrai muito o turismo ecológico. Então, quando a gente consorcia o turismo ecológico, o turismo de praia, vai se lançar agora também o Caminho da Fé, que é um caminho religioso, já que nós temos a nossa Santa Dulce, que foi canonizada tem poucos anos, 5 anos atrás. Então, esse Caminho da Fé também, para aqueles amantes do catolicismo, os cristãos, vai também absorver muito, vai também frequentar muito essa região. Então, para você ter uma ideia, Sérgio, meus caros telespectadores, a Bahia tem 365 igrejas católicas, equivale aos dias do ano. Então, quer dizer, a Bahia tem um potencial religioso muito grande, porque também tudo nasceu na Bahia, a primeira capital do Brasil, Salvador. A Bahia foi onde Pedro Álvares Cabral entrou via Porto Seguro e Cabralha para descobrir o Brasil. Então, nós temos toda essa história. Então, nós temos o presente com as praias, temos a Chapada Diamantina, que eu considero também presente em virtude de um turismo novo, mas nós temos o turismo religioso que está em alta e temos aí a história do Brasil que começou na Bahia. Então, a Bahia respira turismo. O senhor acabou de fazer uma ótima propaganda dos atrativos do seu estado. E aí eu reforço a minha dúvida. Hoje, os investimentos do governo estadual, federal, em turismo da Bahia, quais áreas o senhor considera prioritárias? Por exemplo, segurança pública, infraestrutura. Aonde mais se precisa investir para que esse turista que acabou de ouvir o senhor responder vá conhecer esses atrativos? A Bahia, como todo o Brasil, carece muito de uma infra melhor na questão da segurança pública. Que a partir do momento que você descobre novos pontos turísticos, também se desperta para a bandidagem. Então a gente precisa, na verdade, melhorar essa infraestrutura na questão da segurança pública. E digo, não é um fato só isolado da Bahia. Esse eu acredito que seja um dos grandes mal do Brasil, é a questão da segurança pública. As drogas entram campeando pelas nossas fronteiras, principalmente as fronteiras secas do Brasil, com 11 países aí, via ali Ponta Porã, na nossa Amazônia. A gente precisa fechar essas fronteiras para evitar o uso de drogas e armas. Por que evitar isso? Porque a droga, quando o cara consome, ele fica valente. E se ele tem uma arma, isso anima ele até a fazer assalto a bancos, ou a lojas, ou cometer até homicídios. Então é muito importante essa ação da segurança pública. Mas também nós temos a nossa questão viária. A questão viária rodoviária ela é muito importante, porque o turista não quer vir para passar as férias e sair numa estrada esburacada, muitas vezes rasgando um pneu, querendo tirar o seu conforto. Se é férias,
ele quer ter um lazer com tranquilidade. E tem ainda espaços na Bahia e também como em outros lugares do Brasil que carecem de melhorar a nossa malha rodoviária. Temos a questão também da questão dos aeroportos. A Bahia é bem servida com o aeroporto de Salvador, mas nós temos ainda aeroportos no interior da Bahia que precisa melhorar, ter empresas fazendo a linha, principalmente Salvador interior. Por exemplo, Bom Jesus da Lapa, que é o turismo religioso, o turismo da fé, que na época das festas lá, chega a receber mais de 500 mil turistas por dia. É um absurdo lá em Bom Jesus da Lapa. O governo agora fez um aeroporto novo, balizado, que isso vai dar também mais um boom para aquela região de Bom Jesus da Lapa. Aí você vai para a região do extremo sul, além do aeroporto de Porto Seguro, o aeroporto de Porto Seguro já está estrangulado. Chega no final do ano, período das férias, você não consegue mais um slot para pousar, para deixar seu avião hangarado lá no aeroporto de Porto Seguro. Por quê? Porque é muito público. Você vai para o aeroporto de Trancoso, que é um aeroporto privado de Boa Vista, você tem hora que você não pode nem pousar. Você está com o seu avião, você pede no rádio que quer pousar, não tem espaço nem para você pousar. Para você ter uma ideia. E lugar de estacionar, nem imagina. Em aeroporto privado. Que espero também que essas empresas que são donas de lá, do condomínio Boa Terra Vista, venham a expandir para que o turista possa ter essa opção a mais do turismo. Nós temos praias na região do Prado, temos uma pista de pouso que precisa também de melhorar a infraestrutura do lugar para receber as pessoas até o avião chegar. Mas o mais importante ainda é ter linhas regulares para que dê a opção do público chegar pelo aeroporto principal e ter essa conexão para essas praias. Temos a região de Morro de São Paulo, que eu acredito seja um dos lugares mais bonitos do mundo, que é Morro de São Paulo, mas também você só vai se for de avião ou de lancha. Então, porque de lancha ainda é ruim, porque certo horário à tarde que o mar fica bravo, aí, meu amigo, é difícil você vir de lancha, que você realmente dá uma caroada que não é fácil. Então, antigamente tinha uma linha regular que fazia Salvador, Morro de São Paulo. E hoje já não está tendo porque a aviação ficou cara. E como é cara, tem gente que quer visitar, mas não tem o dinheiro para poder bancar 4, 5 pessoas, mulher, filho, para poder alocar um avião particular para atravessar. Então, é desses exemplos aí, dessas localidades que são de turismo importante. Pra você ter uma ideia, Boipeba está se fazendo agora um mega resort, talvez seja o maior resort do Brasil. Estão se investindo lá. Deu até uma parada agora por causa dos ambientalistas, que acham que vai prejudicar o meio ambiente. Acredito que isso é uma besteira, que não vai prejudicar nada. Beira-mar, lugar tranquilo, que vai também atrair turistas do mundo inteiro. Então, Sérgio, a Bahia tem essas vantagens, tem esses canais de turismo muito forte, que é turismo para todo gosto. Turismo para pagão, para ateu e para católico também. No início do programa, o senhor traçou um paralelo interessante entre o potencial de mineração e agrícola também, agronegócio na Bahia. O senhor apresentou recentemente aqui o projeto Renova Cacau, que prevê a extinção de débitos de produtores de cacau, de dívidas desse público, afetado pela vassoura de bruxa dos anos 80, que foi um fungo que devastou as plantações. O que o público pode esperar de benefícios com esse projeto Renova Cacau? Olha, o cacau, a Bahia foi o maior produtor mundial, ou seja, do Brasil e, consequentemente, do mundo. E com a vassoura de bruxa, que foi uma praga, que dizem até que foi criminosa, que levaram essa praga para tirar a Bahia do primeiro lugar do pódio do cacau mundial. O nosso cacau de qualidade na Bahia é o cacau utilizado nas grandes indústrias de chocolate da Suíça. É um cacau diferente. É um cacau que tem uma gordura totalmente... A manteiga do cacau da Bahia, esse cacau de qualidade, é uma commodity mais comprada no mundo. E tem hora que você não acha para comprar. Porque outros países, como Trindade e Tobago, Costa do Marfim, que assumiu hoje a ponta da liderança da produção de cacau no mundo, superando a Bahia, mas não é a mesma qualidade do nosso cacau. Mesma coisa do nosso café. O café da Bahia é exportado para o mundo todo. Tem país que produz o café, mas o café de qualidade é o café do Brasil. Tanto é que a Itália, que é um dos grandes amantes do café, você quando bota lá a propaganda café da Bolívia, café de Trindade e Tobago, café do Brasil,
é 100% da preferência do público, é o café do Brasil. Só não toma se não tiver na hora. E o cacau tem essa vantagem. Por que é que eu apresentei o projeto Renova Cacau? Antes da vassoura de bruxa, teve muitos agricultores que se endividaram nos bancos e seguiram, para seguir um planejamento que a CEPLAC fez para combater a vassoura de bruxa. Então, esses cacauicultores se endividaram, mas seguiram um receituário que não foi sucesso. Então, essas dívidas que o cacauicultor não teve nenhuma culpa, eu fiz o projeto para que elas fossem anistiadas e que restabelecesse o crédito desses agricultores para que eles possam tomar novos financiamentos para renovar a cultura cacaueira. Porque o que acontece, Sérgio, lá e meus caros telespectadores? Tem débitos lá que, se brincar, tem 200 anos. Já foi de tataravô e nunca foi pago aos bancos. Então, as novas gerações querem continuar produzindo, mas precisa do incentivo, precisa do crédito. E ele não tem culpa se o tataravô, há 200 anos atrás, contraiu um débito e não conseguiu pagar. Então, essas fazendas estão hipotecadas, o banco com as portas fechadas. Então, nós temos que fazer o quê? Uma remissão dessas dívidas, ou seja, uma anistia dessas dívidas, para que o cacauicultor volte a produzir e que a gente volte a ser o primeiro país do mundo na questão da produção de cacau. E a Bahia, consequentemente, hoje está disputando aí com o Pará a liderança, mas ainda a Bahia é o maior produtor da Bahia, ou do Brasil. E, além do mais, o que é que acontece na Bahia? É que as fábricas da Bahia têm uma briga grande hoje com os cacauicultores na questão da importação. As fábricas dizem que não tem cacau para tocar a sua indústria. Os cacauicultores dizem, não, tem cacau, não precisa importar. E o cacau importado chega aqui mais barato do que o cacau produzido, porque o custo de produção está sendo alto, porque não está tendo um incentivo de tomar empréstimos até com juros subsidiados para ampliar a produção. Então, como o cacau já foi os maiores os itens que mais arrecadavam imposto no Brasil, o primeiro era o cacau. Então, nós temos que voltar a esses tempos áureos, tornando o cacau de novo um dos grandes alavancadores da economia como um todo, porque ela vai voltar a ser o grande gerador, principalmente do ICMS. Você tem uma ideia, o cacau antes ganhava do polo petroquímico de Camaçari, que tem várias e várias indústrias que vendem para o mundo inteiro. O cacau perdeu esse posto para as grandes indústrias. E o cacauicultor hoje torce e luta para voltar a ficar de novo no pódio. Senador, esse ano o Senado Federal celebra 200 anos da sua existência. Eu gostaria que o senhor comentasse com a nossa audiência quais são, na sua opinião, os pontos mais relevantes para o seu estado da Bahia que passaram aqui na casa e como o Senado pode continuar atuando para atender às demandas do estado. Olha, quando eu me dirigi aqui para o estúdio da TV Senado, eu até perguntei à minha assessoria de quanto tempo tinha aquelas mesas, poltronas e aqueles microfones do Senado antigo. Você vê como evoluiu o Senado do início até os dias de hoje. O Senado é uma casa muito importante para toda a República. O Senado é a casa, que eu sempre digo, a casa do tempero, que muitas vezes vem algo da Câmara com mais fervor e o Senado dá aquela tranquilizada. Tanto é que dizem até que o Senado, sempre diziam que o Senado era uma casa de velhos. Eu discordo, porque eu me acho zerado, muito novo para me botar na casa dos velhos. E casa dos senhores novos. Pois é. Ainda tinha uma piada que dizia que quando dava 7 da noite, os senadores tinham que ir para casa porque estava de tomar sopinha, porque não queria aqui perder a noite, como acontece na Câmara. Mas essas brincadeiras que acontecem no Senado, acredito que seja também de uma tradição antiga, porque hoje, se você fizer um balanço dentro do Senado, eu acredito que deve estar numa faixa etária aí de 50 anos para trás. E antigamente eu acho que era de 50 bem para frente. Mas o Senado, para a Bahia, ele tem um papel muito importante. Nós temos uma bancada unida, bancada composta de Jacques Wagner, Otto Alencar e Ângelo Coronel, que é aqui nesse momento. E essa união a gente sempre luta para aprovar as demandas necessárias para a Bahia. Ou via emendas, ou via também empréstimos, porque todos os empréstimos carecem de uma aprovação do Senado. Então, é uma união muito grande, tanto da bancada do Senado, como também
com o governo atual e com os governos também que passaram. Graças a Deus, aqui no Senado, ninguém retalia nenhum governo que passou pela Bahia. Nunca houve retaliação. Muito pelo contrário, há sempre uma união. Claro que são 3 senadores, todos 3 pensam totalmente diferente. Nós temos um senador mais à esquerda, um senador de centro, um senador mais à direita. Então isso é importante, porque essa unidade de linhas políticas partidárias faz com que a gente faça um trabalho que venha atender a expectativa da população baiana. Senador Ângelo Coronel, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Obrigado a você, Sérgio. Obrigado a você, colega, telespectador, e a você, ou telespectador que está em casa nos assistindo nesse momento. E é sempre bom falar na TV Senado, porque é uma televisão formadora de opinião no Brasil. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.